Eu escrevi Vendas, a única forma de mudar sua vida. Vamos lá comigo acompanhar esse evento. Bora! Dá um oi! Bom, cara, meu anfitrião aqui em Franca. Vou usar o networking já de exemplo aqui. Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui em Franca e vou daqui a pouco fazer uma palestra sobre vendas, sobre o livro que eu escrevi, Vendas, a única forma de mudar sua vida. Vamos lá comigo acompanhar esse evento. Bora! Olha lá, chegamos aqui no evento do BNI, maior rede internacional de negócios, de networking profissional. Vamos aqui, ó, palestrar no BNI maior, falar do livro Vendas, a única forma de mudar a sua vida. Olha lá, Ricardo. Ricardo, dá um oi. Bom, Ricardo é meu anfitrião aqui em Franca. Obrigado pela ajuda. Vinícius aí com o tema de vendas e network. Valeu. Boa reunião. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui hoje, Franca. Sabe que eu estou morando em Maringá há 8 anos? E recentemente, na verdade quando eu fui, já era, e recentemente de novo saiu o estudo que Maringá é uma das melhores cidades para se morar no Brasil. E aí eu fui ver o ranking. Vocês sabem quem está logo junto conosco? Franca. Eu falei, ué, vou palestrar em Franca. Vou conhecer a outra maior cidade do Brasil para se morar. E ó, rodei ontem com o Ricardo a cidade inteira, parabéns. Adorei a cidade, adorei a região. E fica o convite para vocês conhecerem Maringá também. Vocês vão adorar, tá bom? Bom, eu trouxe a palestra para vocês aqui hoje sobre um livro que eu escrevi. Onde é que está meu timer, tá ali? Sobre um livro que eu escrevi chamado Vendas, a única forma de mudar a sua vida. E eu vou discorrer com vocês aqui. Nesse livro tem 19 anos de experiência e aí eu trago ele para essa palestra resumida em 25 minutos. Então eu vou trazer para vocês aqui o que me ajudou de fato a entender e concluir que vendas pode mudar a nossa vida. Tem um segredo no final, eu conto o segredo para vocês. Vou discorrer com vocês agora um pouco aqui do porquê que a gente escreveu esse livro. Antes de falar do livro, levanta a mão com sinceridade. Quem que quando era criança ou adolescente que está nessa sala, falou para o pai e para a mãe que queria vender alguma coisa? Ah lá, olha só a sala. Percentual sempre abaixo. Pergunta para as crianças de hoje em dia, o que você quer fazer? O que você quer ser? O que eles falam? Olha lá, quero ser médico, advogado, jogador de futebol, quero até para a lua. Quero ser artista, engenheiro, cantor, quero cozinhar. Gente, eu coloco o desafio para vocês irem para a rua e fazerem essa pergunta para os adolescentes. Ninguém fala assim para você, ó, eu quero ser um vendedor, uma vendedora. É raro. E ao mesmo tempo, olha só, ninguém quer ser, tá? Ao mesmo tempo, olha o que esse cara fala. Esse cara aqui é o Flávio Augusto, para nós é uma referência. Desde quando eu abri no primeiro negócio, eu sigo ele e ele é uma influência para mim nos negócios. E ele representa muito bem hoje o empreendedorismo no Brasil e no mundo. Enfim, já fez o WhatsApp. Acho que todo mundo conhece ele aqui, não precisa nem contar dele, né? Todo mundo conhece. Olha o que ele fala sobre vendas. Então, quer ser um empreendedor e não gosta de vender? Uma coisa está errada, né? Ser dançarino e não gostar de dançar. O cara que dá certo em vendas é o cara que olha para a vida que ele tem. Ele é até grato, mas ele não está conformado com isso. Ele quer sair da ponto A, ele quer essa inconformidade, essa fome, essa ambição é requisito para alguém vender bem. Venda não é um fim, venda é um meio. O fim é a mudança de vida. Por que venda muda a vida? Porque faz a gente colocar dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa não faz a gente investir melhor em nós, investir melhor na nossa família, nas nossas empresas, e a gente continua se desenvolvendo e crescendo. E olha que louco, ao mesmo tempo que venda é crucial para as empresas, se perguntar para as crianças e adolescentes, ninguém quer vender. Só que qual que é o segredo? Ninguém sabe. Mesmo que ele escolha ser um médico, um advogado, ou qualquer profissão que está ali, um jogador de futebol, gente, funcionário público vai ter que vender.
que seja uma ideia para um parceiro, que seja para casar com alguém. Quem tem filhos aqui? Cara, estratégia de vendas o tempo inteiro com os filhos, para ele não comer chocolate toda hora. E eles nem sabem, eles estão tentando vender para a gente também, né? Vender chocolate, vender sorvete. Eu tenho uma filha de 5 anos. É doideira. Quanto ela tenta vender para mim um chocolate, um sorvete, um pastel. Então a gente vai usando estratégia com eles também. Então beleza, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem então por que eu vou trazer esse conteúdo como eu vou trazer para vocês aqui hoje e como está no meu livro. Eu tenho uma carreira antes da faculdade que eu trabalhei em um monte de lugar que não era a área de vendas, tá? E aí, beleza, fui para a faculdade de marketing. O que eu queria entender lá na faculdade de marketing? Eu queria entender o comportamento do consumidor. Sabe quando a gente vai no mercado? Aí tem um produto aqui e tem outra marca aqui. Eu falei, cara, por que eu pego essa e não pego aquela? Por que eu compro um Gol e não compro um Palio? Falei, vou entender isso na faculdade. E aí eu queria fazer os estágios que me levavam a isso, a entender pesquisa de mercado. Um amigo meu conseguiu um estágio que eu queria, por exemplo. Vocês conhecem aquela barrinha Nutri? Acho que tem aqui, né? Tá no Nutrimental. Ele entrou no estágio no Nutrimental, numa época que a Nutrimental estava mudando a fórmula da barrinha e a embalagem. Então, foi muita pesquisa, foi muito legal o que ele fez. Ele contava, achava maravilhoso. Falava, caraca, eu quero esse estágio. Só que todos os estágios que vieram para mim de 2009 a 2012, sabe quais eram? Área de vendas. Eu consegui estágio para vender alarme para carro e moto. Ficava ligando, gente, para concessionária do Brasil inteiro, para vender alarme, carro e moto. Cesta de Natal para empresas, empréstimo consignado e depois imóveis. Meu pai é da área imobiliária, depois eu fui vender imóveis com ele. Beleza, terminou a faculdade, só fiz estágio de vendas, saímos da faculdade, eu e mais 2 amigos, inclusive esse da Nutrimental era um deles, a gente quis abrir uma consultoria para ajudar empresas a entenderem um pouco melhor do comportamento do consumidor dela, para a gente ajudar eles. E a gente abriu essa empresa aqui, ó. No começo era GGV, consultoria empresarial. Só que a gente percebeu que o problema era tão latente na área de vendas, que nós modelamos a empresa para inteligência em vendas e começamos a ajudar as empresas a vender. Só qual que é o problema aqui? Na hora que a gente abriu a empresa, nós fomos definir as responsabilidades. Sabe qual foi que caiu para mim? Vinícius, você foi o cara que só fez estágio na área de vendas. A vender. Gente, na boa, eu nunca imaginei que eu fosse ser vendedor, eu não queria. Para mim, o vendedor é aquela pessoa que falava bastante, sabe? Tinha que ter um dom. E eu não tinha esse dom, eu sou tímido. Nos bastidores eu não falo, eu falo em público assim, é que eu sou preparado, treinado. Mas para conversar nos bastidores eu sou mais quietinho. Mas beleza, eles tinham um argumento válido, só eu tinha estágio na área de vendas. E fui vender. De 2014 a 2016, eu não vendia quase nada. E eu estudei sobre vendas, demais. Foi aqui nesse período que eu entendi o que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E aí casou que em 2016 eu conheci o BNI. Então, membros, quando eu entendi de vendas, que é o que eu vou passar para vocês aqui hoje, e entrei para a ferramenta BNI, cara, os números mudaram. Aí em 2018 eu tive a oportunidade de comprar a franquia do BNI lá em Maringá e região, eu fui para lá. Depois eu tive a oportunidade de comprar a franquia do BNI em Foz do Itajaí, que é Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. O que eu vejo? Os membros que entendem esse conceito e aplicam nas suas empresas fazem muitos negócios. A gente em 6 anos, eles fecharam mais de 1 bilhão de negócios. E a gente está acompanhando os números agora. Qual que é a tendência deles? Na metade do tempo, nos próximos 3 anos, eles fecham mais 1 bilhão. E a gente bate na tecla com eles esse conceito, essa metodologia o tempo todo. E aí, beleza. Tive bastante resultado. Só que o que aconteceu em 2020? Faliu uma empresa. Já estava entendendo de vendas aqui. Pô, Vinícius, como é que você faliu uma empresa? E aqui eu concluí. Gente, se não vender, literalmente não tem o que fazer. Eu tinha lá em Maringá 2 equipes do BNI em 2020 e a gente estava com um problema. O Ricardo me contou que aqui também teve problema com o hotel, os caras não queriam nós. E aí um dia eu e um membro, a gente conversou e falei assim, Islau, só tem um jeito de a gente resolver esse problema. Vamos criar um espaço de eventos para receber as reuniões do BNI? Aí falou, vamos. Pô, ideia maravilhosa, que negócio bom. Eu sou o dono do BNI, então eu consigo já trazer a empresa para cá. Já viram o Chaves vendendo suco para ele mesmo? Ele vende o suco, ele paga para ele dá o troco para ele. Mas o que eu ia fazer? Tinha como dar errado esse negócio?
Cara, não tinha. Então eu já tinha o cliente e o principal tomador de decisão era eu nessa empresa. Resumo, janeiro pegamos espaço, fizemos uma obra, reformamos, 2020, em fevereiro, a gente abriu espaço, fizemos 3 reuniões lá. E em março, o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí eu falei, meu Deus. Eu estava assistindo um jogo de futebol americano no estádio de Maringá, num sábado, caiu um e-mail do CEO do BNI Global, que era, ele mandou para todo mundo, que era para ninguém falar que ninguém recebeu. A partir dessa semana, não tem mais reunião presencial. Falei, caraca. E, gente, vamos ser sinceros, eu sabia que estava vindo a pandemia, mas nós somos brasileiros. Falei, não vai chegar no Brasil. Vamos abrir esse negócio lá. Se chegar, vai ser rápido. Resumo da ópera. Chegou a pandemia, a gente teve que negociar com todos os fornecedores do piso, pintura, ar-condicionado, mesa, cadeira, tudo de obra que vocês possam imaginar que a gente fez lá no espaço. O aluguel do imóvel, gente, eu fiz as melhores negociações que vocês possam imaginar. Nós aguentamos durante um ano. Deu um ano, eu falei para ele, Oslau, eu não quero mais, cara, derreter dinheiro. Vão declarar falência? Ele, vamos, porque eu também não aguento mais. Qual foi a conclusão aqui? Eu não vendi. Não podia vender. Cara, não adiantou fazer as melhores negociações. Não adiantou nada. E a gente não precisa ir muito longe, ó. Vocês conhecem o McDonald's e a Coca-Cola? Conhece? Quem faz um hambúrguer melhor que o McDonald's aqui? Qualquer um. Cadê a hamburgueria? Cadê? Aqui. Tenho certeza que é melhor. Certeza. Coca. O que mata a sede de verdade? A Coca ou a água? Só que a gente toma bastante Coca, né? Gente, o produto deles já é comprovado cientificamente. Faz mal para o nosso organismo. Dependendo da quantidade que a gente come e da constância, pode até nos matar. E quem mais vende hambúrguer no mundo? Quem é? McDonald's. Coca consegue vender o negócio que faz mal para a nossa saúde igual água. Qual é a conclusão disso aqui? O nosso produto pode até fazer mal para a saúde. Que louco isso. Mas, se a gente resolver um problema, ou se a gente criar uma necessidade, que a Coca criou uma necessidade, e vender, tem mercado para a gente. Ó, a minha mãe busca minha filha na escola toda sexta-feira. O que ela faz com a minha filha? Então, o McDonald's do lado. Ficou a cesta da vovó do McDonald's, almoçar no McDonald's. Vai lá comprar um suco de uva e nuggets. Aí quando a vovó não vai, eu tenho que ir buscar, o que eu tenho que fazer? Tem que levar na sexta-feira lá. Gente, eu compro no Totem que é para o cara não ficar me oferecendo. Sabe aquele batata R$1 a mais? Ele vai oferecendo. Você entra lá para comprar um hambúrguer, você sai com um kit. No Totem, tem um monte de estratégia que tenta te vender um pouco mais do que você de fato está querendo comprar. É o tempo inteiro estratégia de vendas. Entendendo a importância de vendas, agora eu vou trazer para vocês os conceitos que me ajudaram a de fato aplicar e ter resultado na prática. Qual foi o primeiro? Esse aqui, ó. Eu entendi que vendas, ela é exata. Eu tinha a crença, lembra que eu falei? Que tinha que ter um dom, que precisava falar. E aí o primeiro conceito que eu conheci foi o funil de vendas. É uma metodologia para controlar os potenciais clientes que a gente pode ter. É simples demais. Igual esse funil aqui, ó. Tem etapa de captação, qualificação, apresentação e fechamento. Todo negócio tem essas etapas ou etapas parecidas. Na maioria dos negócios, principalmente do meu público, que é o micro e pequeno, a gente não controla isso aqui. Mas eu garanto para vocês que quem não controla esse indicador, tem um número no seu negócio. Que você precisa captar X pessoas para fazer uma venda. Vou usar o networking já de exemplo aqui, vou casar o networking com vendas. Como que eu capto pessoas? Membros BNI? Toda semana, pizza semanal, a gente está pedindo referência, não está? Você está pedindo para encher aqui, ó, jogar gente para dentro do funil. Os convidados que estão aqui hoje. Por que eu estou aqui num evento como esse? Ó, eu vim para cá palestrar, trazer conteúdo, mas eu tenho negócio também. Uma pessoa que eu conversei aqui no network, cadê o Danilo? Está lá o Danilo. Nós conversamos rapidinho,
Eu falei que eu tenho um negócio que intermedia compra e venda de empresas. O que ele falou para mim? Nossa, Vinícius, estou com um amigo que precisa vender uma empresa, estou tentando ajudar ele, não estou conseguindo. Peguei contato com o Danilo. O que o Danilo vai ser agora para essa empresa? Eu vou jogar ele dentro do funil, vou mandar mensagem, vou conversar, vou tentar fazer uma parceria para que esse negócio aconteça. O que eu deixo aqui de execução para vocês fazerem depois de hoje? Tenta descobrir no negócio de vocês quantas pessoas você tem que conversar, que tem que entrar no seu site, que você tem que vir no evento e se conectar, que tem que passar na frente da sua loja, enfim, o movimento que você tem que fazer para conhecer pessoas, para que de cada 10 você tenha uma venda. Ó, a estatística do BNI, de cada 10 convidados, ó, maior, já sei aqui hoje, de cada 4 convidados que tem nessa reunião aqui hoje, que podem entrar para o maior, ou seja, tem os benefícios lá, né, tem a questão da exclusividade, da especialidade, e tem também a análise da equipe para fazer, mas na média, de cada 4, um entra. O Maior está montando uma equipe nova, né, do BNI aqui no hotel. O que a gente tem de dados estatísticos para montar uma equipe nova então? Se eu quero montar uma equipe com 25 empresários, eu tenho que falar com quantos? 100. Para eu falar com 100, eu tenho que tentar mandar mensagem para quantos? 200, é o dobro. Quando eu tenho esse número, então quando você tem esse número no seu negócio, você está no controle. Consegue entender isso? É simples. Pode estar o governo que for, pode chover, pode fazer sol. Gente, independe do cenário político e econômico. Se você controla o quanto vem aqui em cima, aqui embaixo vai cair a venda. Aí você melhora aqui, ó, apresentação. Por que a gente anda de terno e gravata, por exemplo, no BNI? Passa mais confiança quando a gente está falando. Então isso aqui aumenta a nossa taxa de conversão. Se a gente fizesse uma reunião sem terno e sem gravata, provavelmente na apresentação do novo grupo, a taxa de conversão ia ser menor. Bom, então primeira conclusão, e eu queria estimular vocês a olharem para o seu negócio. Quem não controla, pega as últimas vendas do último mês. Vê lá quantas pessoas teve que falar, abordar, membros que recebem as referências, vê aí quantas referências você precisou receber para fechar os negócios que você fechou. Você já tem um dado estatístico para fazer esforço no BNI para fechar o mesmo número de negócios. Então a primeira conclusão é que vendas ela é exata. Depois eu descobri o seguinte, que vendedor não precisa falar. Alguém conhece o método Spin Selling? Tem um livro do Rayon Hacker. Ele estudou e fez um conhecimento de mercado. Acho que foram mais de 35 mil perguntas, pesquisas que ele fez com vendedores. Olha o que ele identificou. Que os vendedores que mais vendem, os que mais performam, são os que mais perguntam. Não são os que mais falam. E aí, ele criou uma metodologia de pergunta para ser feita que ele chamou de SPIN, que eu vou trazer para a tradução aqui, né, o S, quer dizer, faça perguntas de situação. Por exemplo, aqui, ó, imagina que eu tenho uma empresa de consultoria de processos. Vou conversar com o potencial cliente, eu pergunto para ele, como que funciona o seu processo hoje? Como que funciona o processo do financeiro, do RH, vendas? Ele vai me contar. Como é que é? Então S é para entender a situação, faço perguntas. Fui comprar sapato com o Ricardo ontem. Eu vim de Maringá, o Ricardo falou assim, Vinícius, vamos visitar a fábrica de sapatos. Aí eu fiz igual quando eu vou para os Estados Unidos. Nem leva roupa, né? Não leva nada. Compra lá. Eu vim sem sapato. Eu falei, Ricardo, eu tenho que comprar sapato. Eu preciso comprar sapato mesmo para a reunião. Então, o vendedor, na hora de entrar na loja, ele pergunta para mim, Vinícius, por que você precisa comprar um sapato? Ou, que tipo de sapato você quer? Faz uma pergunta aberta. Aí eu vou falar do problema, ó, aqui nesse exemplo. O que não funciona bem nos processos? Por que você precisa de um sapato? Qual o problema que pode te causar no teu sapato? Assim, eu tenho uma reunião amanhã. Se eu não tiver sapato, eu vou ter que ir descalço. Esse seria meu problema. Aí depois aqui, ó, eu venho para a implicação. Então aqui o problema é o seguinte, o meu financeiro não está pagando juros. Está atrasando juros. Aí eu vou agora implicar. Ó. E se isso continuar assim, qual a consequência para a sua empresa? Qual a consequência para você? Vinícius, se você não tiver um sapato para amanhã, o que pode acontecer naquela reunião? O que pode acontecer com você? E se você continuar pagando juros?
causa de atraso de pagamento? Quanto isso pode impactar no seu faturamento, no seu lucro? E os impostos, como estão? Então aqui na implicação eu faço pergunta, tá vendo? Para implicar o problema, para ficar mais latente. Gente, se você não consegue resolver a dor de um cliente, não vai vender. As pessoas não compram por causa de preço, elas compram, ou não compram, né? Deixam de comprar porque não viram que tem uma dor nela. Você tem que deixar clara a dor. Você resolve essa dor, aí você vem para o N, necessidade. E como seria se esse problema fosse resolvido? Ontem, foi legal o exemplo que eu vou dar agora, foi na prática ontem com o Ricardo. A gente visitou várias lojas de sapato e nós voltamos em 2. E aí eu falei para o Ricardo, para o vendedor, que nós fomos na segunda loja pela segunda vez. Falei assim, cara, eu quero um sapato, vou mostrar para vocês, é tipo esse aqui, ó. Esse aqui na verdade, liso, tá vendo? Não tem nada, eu quero um liso. E nas lojas que a gente foi não tinha. Esse vendedor percebeu que ele não conseguia resolver a minha necessidade. Sabe o que ele fez? Vai na loja tal, que você vai encontrar. O Ricardo nem conhecia a loja. Perceberam? Quando você faz a pergunta, entende a necessidade, a dor do cliente, se você não resolve, você nem perde tempo de apresentar produto, de apresentar uma proposta, você já manda ele para quem você sabe que vai resolver. Esse cara ganha meu coração. E nós contamos daí para o concorrente dele, que foi indicação, então eu imagino que eles se conversam também, ganham um parceiraço no mercado. Então, ó, segundo, não precisa falar, só fazer pergunta. Vendas é exata, precisa perguntar. E aí, por último, que fechou para a minha conta, é o seguinte: entender de comportamento do consumidor. Nas vendas, é normal a gente ter um processo, do começo, meio e fim. Faça as perguntas estratégicas, tem um indicador lá, né, do funil de vendas. Só que tem um detalhe: quem está comprando qualquer serviço, qualquer produto, é um CPF. E nós, CPF, temos perfis comportamentais diferentes. Tem alguém dessa área aqui? Maior? Não? Nossa, tem um convidado dessa área aqui? Que entende de análise de comportamento. Tá ruim o som aí atrás? Melhorou? Que faz análise comportamental. Análise DISC, enneagrama, enfim. Não? Enfim, se vocês conhecerem empresas dessa área, façam testes, apliquem com a equipe de vocês, porque entender o comportamento do consumidor, gente, é maravilhoso para vender. O DISC, que é um método que eu gosto, ele fala o seguinte, ó, tem as pessoas dominantes. Quem são elas? São pessoas que vão direto ao ponto. Você está vendendo para essa pessoa, ela só quer saber o seguinte: quanto ela paga, qual é o prazo e qual o benefício. Para essa aqui, ó, o influente, ela gosta de relacionamento, ela gosta de conversar. Com esse, precisa contar história, precisa estar disposto a falar, esperar. Ele quer, às vezes, contar um pouco da vida dele. Tem que escutar ele. O estável, ó, ele é mais paciente. Ele é mais lento. Ele também conversa, mas ele é mais de boa. Esses dias eu estava atrasado para uma reunião do Beni e peguei um Uber com uma pessoa desse jeito aqui. Andava 45 por hora. Cara, eu, como eu sei, né? Você já se adapta. Depois, o analítico, ele quer números, ele quer que você explique passo a passo, ele quer contar com o concorrente. O time de compra de todos esses aqui, geralmente é diferente. Então, entender isso nos ajudou a vender mais. Na consultoria, quando a gente identificou isso aqui, o que a gente fez? Fechava com um dominante, e eu avisava a equipe, ó, esse comprador é um dominante. Então, depois das reuniões com ele, tinha que ser rápida, não podia demorar. Ele ficava mais feliz. Sabe quando eu descobri isso? Porque eu perguntava para os clientes, como é que foi a entrega do projeto? Aí um desse aqui falou assim para mim, Vinícius, foi legal, durou 3 horas, eu gostei do resultado, mas cara, não precisava das 3 horas. Perdendo dinheiro, a equipe lá, gastando tempo, aí não precisava. Então, quando a gente coloca um comportamento do consumidor por trás da nossa técnica, gente, aí a conta fecha. Então, eu trouxe aqui para vocês, de forma bem resumida, 3 conceitos que me ajudaram a entender vendas e aplicar. Se vocês perceberem, é simples.
Só que o que é simples na prática não é fácil de aplicar. E aí eu fico aqui, deixo o desafio para vocês, de colocarem na prática o funil de vendas, fazerem perguntas e entender o comportamento do consumidor dos seus potenciais clientes. Para ir para o fechamento, nós costumamos falar, sabe o que para nossa família, nossos filhos ao sair de casa? Que a gente está indo o quê? Trabalhar. Estou indo trabalhar, beijo, tchau. E aí eu estou tentando agora ajudar a gente a mudar essa frase e sair de casa falando que a gente está indo vender. Por quê? Os nossos filhos acostumarem com essa palavra. Ah, papai está indo vender, mamãe está indo vender. Que legal. Porque daqui a pouco a gente começa a mudar uma geração que também quer vender, que entende a importância de vender. E o mais importante de entender de vendas é isso aqui, ó. Não vou ler nem a frase inteira, mas eu quero só focar no não. Lembra do funil de vendas? De cada 10, fecha 1, de cada 4, fecha 1. O que ele me mostra? Que eu vou levar não. É normal, eu vou levar não. Então, quando eu tenho consciência que eu vou levar não, o não começa a não doer mais. Por que a gente não gosta de levar não? Sabe por quê? Eu descobri. Como criança e adolescente, a gente ouve muito essa palavra dos nossos pais. É uma das que eu mais falo com minha filha. Então, se a gente entende, tem a consciência de que o não é importante, faz parte do processo de vendas, eu prometo a vocês, Franca e região, vocês vão vender mais. Acabou meu tempo, minha palestra, para fechar, deixa eu só contar para vocês, cadê meu livro? Esse livro eu escrevi porque eu entendi que tive uma direção espiritual de Deus. A Fabiana falou, né, eu tenho uma proximidade com Ele, e eu entendi que eu tive uma direção para escrever esse livro. Tanto é que, se vocês olharem na capa aqui, ó, tem uma cruz. Ele me deu essa capa. E ele também me ajudou a comercializar esse livro de uma forma diferente do que eu imaginei que eu ia comercializar. Qual é a forma que a gente está comercializando esse livro aqui? Toda a verba arrecadada está indo para essa instituição. Ela chama Pescadores de Vidas. Fica numa região ali periférica de Maringá. Eles ajudam crianças vulneráveis, crianças que muitas vezes não têm o que comer em casa. O dia ápice lá da Pescadores para eles é quando tem salada de frutas. Ai, que doido. Então toda a verba vai para eles. Como que a gente comercializa esse livro? Ele está R$ 39,90, compra comigo direto. Eu, no final do evento, vou estar lá naquele campo, lá. Tem livro lá, quem quiser. A gente pode assinar também ele, faz o Pix para eles e leva o livro. Vinícius, mas pô, eu não tenho R$ 39,90 agora, dá para fazer por 15? Tá. R$1, vou fazer, R$1. Mas Vinícius, tocou no meu coração, eu quero fazer 50, quero fazer 70, quero fazer 100, também pode. Então, se vocês não quiserem comprar um livro pelo Vinícius, ou pelo conteúdo, compra pelas crianças, leva por elas, para a gente ajudar elas, tá bom? E eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do que o pessoal está falando desse livro, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, vou começar desse lado. Pessoal, leiam, o Vinícius estava inspirado quando resolveu escrever o livro. Leiam e deem para os seus melhores colaboradores. Recomendo isso, tá? Lê e entrega para algum parceiro, um fornecedor, um cliente, amigo, colaborador, porque vai ajudar você a ter mais pessoas perto de você vendendo. Ó, esse aqui contando a namorada. Ela lê mais de 30 livros por ano, Vini, e falou que o seu foi um dos melhores que ela já leu. Acho que esse aqui quis puxar meu saco. Eu falei, vou pôr na palestra. Essa aqui também, olha, parabéns. Aqui, ó, excelente trabalho, muito bom livro. Para cá, ó. Ô Vini, estou finalizando a leitura do seu livro e quero muito agradecer. Ele simplesmente é maravilhoso, me abriu muito a mente sobre o que é vendas de verdade. Essa é a Elza aqui, me conta, adorei seu livro. Essa aqui é diretora de uma rede de imobiliárias de Curitiba. Me chamou para dar palestra lá, sexta-feira vou estar lá, por causa do livro, ela adorou o livro também. E essa aqui me chamou para um podcast. Vinícius, boa noite, a Fabiana, desculpa, te convidei para fazer um podcast comigo, adorei a sua história, o seu livro e a palestra. Então, gente, trouxe aqui um pouco do conteúdo que a gente conseguiu compilar nesse livro de 19 anos aí de experiência na área comercial, que a gente tem ajudado os nossos clientes e também feito para nós, para nossas empresas. E agradeço mais uma vez o convite, Ricardo, Baioco, Jair, do Maior. Parabéns pelo evento, a gente está há 10 anos no Meni, sabe como é fazer esse evento aqui, não é fácil. Convidados também, parabéns por estarem aqui nesse horário, nessa manhã, e obrigado pela atenção de vocês. Essa frase eu não sei se é minha, mas eu falo muito ela, se não vender, gente, não tem que fazer.
Eu vivi isso na pele. Então, quero colocar isso na cabeça de vocês. Tenham ações diárias de venda. Conexão com alguém, visita de alguém, liga para alguém, manda mensagem para alguém que você possa vender para essa pessoa um dia. Faz isso todo dia, do jeito que a gente paga boleto, do jeito que a gente entrega nosso produto, nosso serviço, nós vamos ter ações de vendas o tempo todo. Se alguém quiser mandar um WhatsApp para mim, quiser conversar, quiser marcar um a um, os membros aí pode marcar aqui, ó, pega meu contato. Aqui são as empresas que a gente gerencia, já foi apresentado pela Fabiana. Então é isso. Obrigado a todos, valeu. Franca e região, tamo junto.